Olha, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. A primeira é o seguinte: você era dono de uma empresa ou por um acaso quebrou na pandemia? Não se sinta fracassado não, tá? Nenhuma empresa tá pronta para ficar fechada por 4 meses. Pode ter certeza disso. 4 meses é um tempo, muito grande. Negocie com as pessoas da qual você precisa, né? Os credores, sempre de cabeça erguida. Você por um acaso sobreviveu? Parabéns. Esse é o novo sucesso. Você cresceu? Duplo parabéns. Você é exceção. Gente, deixa eu explicar para vocês. Essas palavras não são minhas, não. São de alguém que entende muito, mas muito mesmo, desse ramo de negócios. Eu tô falando do nosso convidado de hoje, o empresário Flávio Augusto, fundador da WiseUp, do meusucesso.com e dono do Orlando City, clube de futebol lá dos Estados Unidos. Ô Flávio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. É um prazer ter você com a gente. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem. Flávio, eu peguei essa reflexão que você fez pelo Twitter justamente para te perguntar já de cara, como ser exceção num momento tão complicado como esse? Conta pra gente. Bom, muito bem. É difícil fórmulas para falar de negócios, mas inevitavelmente nesse momento específico, o único caminho para você ser exceção, que na realidade nesse texto ele fala sobre você crescer na pandemia, não é? A gente fala de uma grande quantidade de pessoas que quebraram, são mais de 716 mil empresas que fecharam durante a pandemia, é um contingente enorme, com milhões de pessoas que trabalhavam para essas empresas. Você sobreviver, muitas empresas sobreviveram, agora a exceção é aquela que cresce. Então, para crescer inevitavelmente, nesse momento você teve que ter algum componente de tecnologia, algum componente de e-commerce para você vender, para fazer um delivery, ou seja, não tem outra forma. Se você está impedido de funcionar, se tua loja tem que estar fechada, a única hipótese é se você já estava preparado para isso, se você já tinha se antecipado. Porque o cara tem entrado 4 meses atrás para começar uma digitalização, olha, já se passaram 4 meses, e 4 meses é uma eternidade para um negócio. Então, ou seja, a única forma é se o cara já tivesse antecipado com algum componente de tecnologia para ele poder vender através da internet. Perfeito. Flávio, aqui na bancada do Morning nós temos Joel Pinheiro da Fonseca, Paula Carvalho, Adrilles Jorge, Vinícius Moura, mas, como sempre, é importante a gente ser cavalheiro aqui, deixar elas, as mulheres que nos representam da melhor maneira possível, fazerem a primeira pergunta. Vai lá, Paula. Flávio, você imagina que tudo isso que foi imposto nesses 4 meses possa mudar o comportamento, por exemplo, do consumidor? Você falou das empresas que já estavam preparadas para o e-commerce, para o digital. Talvez alguns consumidores ou até pessoas que estão no mercado de trabalho não estivessem também preparados, né, para comprar digitalmente ou para trabalhar dessa forma de home office. Você acha que vai haver uma mudança de comportamento que vai permanecer no pós-pandemia? Penso que sim, Paula. Bom dia. Também penso que sim, porque existiu agora nessa pandemia uma aceleração no processo de digitalização que já vinha acontecendo nos últimos anos. Isso é inevitável. E, obviamente, por conta da reclusão das pessoas em suas casas, elas se viram forçadas e também, ao mesmo tempo, como única alternativa, consumirem pela internet, experimentarem um curso online, experimentar comprar no açougue, que era ali na esquina, mas agora ele faz delivery, ele compra por um aplicativo, e principalmente por aquelas pessoas de mais idade, que eventualmente, antes, eram mais resistentes a fazerem compras online. Então, essas pessoas agora experimentaram, muitas delas gostaram e certamente vão continuar utilizando essa modalidade. Isso não significa que a gente vai acabar com uma loja presencial ou com uma escola presencial ou com algum tipo de operação presencial, porque agora as pessoas vão fazer só online. Não é assim que funciona. É igual livro, né? Você tem um e-book, você tem um livro físico. Ainda assim, mesmo a tecnologia facilitando muito a nossa vida, as pessoas ainda preferem um livro físico. Alguns porque gostam de tocar no livro, cheirar, enfim. É uma questão de hábito de consumo. Então, eu penso que os hábitos de consumo da população é que vão definir como esse novo mix entre presencial e online vão acontecer. Na minha visão,
as duas modalidades vão continuar acontecendo, mas houve uma aceleração por conta dessa degustação do uso de serviços online. Então, na minha opinião, o mercado ele se amplia, as possibilidades de consumo se ampliam. E esse novo mix também vai fazer com que os negócios temperem, né? Ajustem suas operações, eventualmente vão diminuir um pouco aqui, vai aumentar um pouco ali, mas o mercado ele vai se ajustar pós-pandemia, sim, na minha visão, com essa influência do que está acontecendo agora neste momento. Perfeito. Flávio, eu pergunto agora do nosso Vini. Vai lá, Vini. Flávio, bom dia. Prazer falar contigo. Flávio, eu queria falar de outro tipo de comportamento com você. Você é um caso de sucesso, um garoto que nasceu pobre, cresceu muito na vida, conquistou tudo que conquistou. Eu queria saber como que você tem enxergado esses episódios de pessoas que estão numa classe social muito acima, pessoas que têm poder e que acabam usando justamente dessa autoridade para humilhar outras pessoas. A gente tem visto esse tipo de comportamento aqui no Brasil, principalmente nessa época de pandemia. Tivemos um episódio recente de um desembargador que acabou repercutindo bastante. Como é que você reflete sobre esse episódio, que acaba gerando também uma crítica meio que generalizada de que a elite tem aí olha com uma certa insignificância, com um certo menosprezo para quem está mais embaixo? Eu queria um relato teu de uma pessoa que veio de baixo e que acabou ascendendo na vida. Bom, eu acho muito triste isso e infelizmente não é uma exceção, é um pouco retrato, infelizmente, de um pouco da nossa cultura do país. Recentemente, nós tivemos uma engenheira que se referiu a um agente sanitário também dessa forma. Ela se falou, né, melhor do que você, porque o marido era um engenheiro. É claro que depois as reações na internet, na minha opinião, foram exageradas por conta disso. Alguém que vacilou ali realmente deu uma declaração infeliz, mas depois é linchada na internet, mas aí já é um outro problema. Mas aí daqui a pouco a gente vê um desembargador também dando aquele carteiraço famoso, sabe com quem está falando, né? Isso infelizmente é lamentável, né? Você tem tanto um desembargador fazendo isso como uma pessoa comum, uma pessoa de classe média baixa até, agindo dessa forma porque melhorou um pouquinho. Isso é muito lamentável. Como você disse, Vini, eu vim de baixo e cresci, e a gente tem que procurar manter a nossa essência e manter a humildade. A gente não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, infelizmente, esse tipo de situação, hoje, as redes sociais estão expondo e eu classifico simplesmente como lamentável. Adriles. Flávio, você falou dessa interação entre um tipo de negócios em home office, de trabalho home office, mas você é um empresário muito bem sucedido do setor de educação. E a gente percebe que a vida é sobretudo presencial e sobretudo a educação de crianças e adolescentes deve ser sobretudo presencial, né? Porque causa interação, as amizades, a aproximação do professor e aluno, uma série de coisas. Eu queria saber como é que o WhatsApp está fazendo nesse setor para coadunar as aulas presenciais com o home office e como você vê. Eu acho que esse certo menosprezo em relação à educação, quando você já vê abertos shoppings, parques, comércios, e a educação sempre vai ser por último. Tudo bem, é difícil, a gente sabe. Mas você não acha, assim, uma falta de consideração, sobretudo com as pessoas mais pobres, as crianças mais pobres, que só podem ascender economicamente, como você fez, através da educação e, sobretudo, da educação presencial? Como é que você vê essa questão? Boa pergunta. Deixa eu tentar... São vários aspectos da pergunta. Primeiro, a WhatsApp, a gente está seguindo a legislação e estamos fechados. Todas as nossas escolas permanecem fechadas. A gente, numa primeira fase de um plano de contingência, ofereceu um conteúdo gravado para as pessoas durante os primeiros 3 meses, depois a gente viu que a coisa ia se estender. Quando a gente viu que a coisa ia se estender, a gente trouxe também as aulas através de dispositivos como esse aqui que a gente está falando, através de videoconferências, com as aulas ao vivo e com interação. E é óbvio que hoje a gente tem que pegar a nossa opinião, deixá-la um pouco de lado. Como empresário eu estou me referindo, e já vou dar minha opinião também, Perfeito. Não vou me furtar de dar, mas como empresário eu tenho que pegar minha opinião e deixá-la um pouco de lado e tentar prever um pouco o que os governantes, o que passa na cabeça dos governantes, são aqueles que vão dar aquela canetada e vão tomar a decisão se o teu negócio vai ficar fechado ou aberto. Então, olhando para eles, por exemplo, em São Paulo o governador disse que as aulas voltam em setembro. Eu, como empresário, qual é a minha leitura?
Minha leitura é que antes de setembro não volta. Agora, se ela volta em setembro, eu não escrevo, né? O que um político fala, você não escreve. Então, como empresário, eu vou dizer, cara, essas aulas podem voltar entre setembro e janeiro. Então, eu já me preparo para janeiro. Aí me preparo em termos de caixa, me preparo em termos de funcionários, em termos de clientes, como é que eu vendo, como é que eu atendo esse cliente. Agora, você imagina, nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Seriam mais 6 meses, 4 meses fechados, mais 6 meses, total 10 meses. Que empresa está preparada para ficar fechada 10 meses? Por hipótese. Aqui na minha hipótese, que eu sempre considero a pior hipótese para me preparar para ela. Nenhuma empresa está preparada. Se o cara não tem muito caixa, se o cara não tem um jogo de cintura, ou se ele não lançou um produto que ele online, que ele pode vender e gerar mais faturamento, ele quebra. A exemplo das 716 mil empresas que já fecharam só nesses 4 meses. Se eu for dar um chute aqui, se ficar até janeiro, vai ter aí pelo menos o dobro, mais 716 mil que fecham. E aí o prejuízo ele é incalculável. Agora, com relação à minha opinião, vamos agora para a minha opinião, a gente vive um momento onde a população tem medo. Por exemplo, eu tenho algumas escolas que abriram em Santa Catarina porque o prefeito da cidade deu um decreto autorizando a abrir, acho que são 4 escolas só, das 400 e pouco, são 4 escolas. Deu um decreto autorizando a abrir. Aí, beleza, o prefeito deu o decreto, aí a gente fica esperando. Vamos abrir? Não, espera um pouco. Aí viu, o Ministério Público não mandou fechar. Aí viu, o Judiciário não mandou fechar. Opa, espera mais uma semana. Acho que os caras não vão mandar fechar. Tá legal. Vamos fazer uma pesquisa com os alunos agora. A gente manda uma pesquisa para os alunos, muito bem escrita, uma pesquisa sem induzir nem para uma resposta A ou para a resposta B, mas basicamente a pesquisa é o seguinte, olha, estamos abertos, estamos à sua disposição. E o cara escreve. E o aluno vai escrever a alternativa dele. Não, estou seguro, vou voltar para a aula com máscara, com álcool em gel, maravilha. Ou alternativa B, eu ainda não estou seguro, prefiro continuar fazendo aula online. As pesquisas com os nossos alunos davam algo meio a meio. Metade estava seguro para voltar e metade não estava inseguro para voltar. Então, pior do que uma escola estar fechada, porque um burocrata deu um decreto lá e mandou você fechar, pior do que isso é a população estar amedrontada, se sentindo insegura e não querer voltar. Porque, no final das contas, a gente tem que obedecer mais o cliente do que o Estado. O cliente manda mais que o Estado para nós. O Estado a gente obedece porque pela força. O cliente a gente obedece porque ele é o nosso patrão. Então, metade quer voltar e não. Aí como é que fica? Essas escolas voltaram. A metade que quer voltar está fazendo aula presencialmente. A metade que não quer voltar, ela está fazendo aula pela internet. E a gente entende que se o decreto permanecer autorizando as escolas ficarem abertas, vai levar meses até esse medo passar, talvez depois da vacina, só no ano que vem a vacina. Então, ou seja, tanto a combinação da ação dos governos como a mente e o medo da população, que de alguma forma isso foi bastante trabalhado, isso tudo faz com que, às vezes, não faça nem sentido uma escola abrir. Não é? Então, foi exagerado esse medo? Se isso é falta de respeito? Olha, sinceramente, eu não sei se isso foi arquitetado, mas eu acho, sim, que o impacto do medo, na minha visão, vai ser o maior impacto, mais ainda do que a decisão dos governos. Perfeito. Flávio, nós temos que ir para um rápido break agora. Queria te fazer um convite. Você fica com a gente no terceiro bloco? Claro, estamos juntos aqui. Tá bom. E no terceiro bloco a gente começa com a pergunta do nosso querido Joel Pinheiro. Tá bom, gente? Vamos para o intervalo, então. Na volta, mais Flávio Augusto. Jovem Pan Morning Show. Dicas para vocês de séries aqui na Jovem Pan. Hoje eu vou falar sobre Ozark, que é uma série da Netflix que já está em sua 3ª temporada. Se eu disser aqui os nomes do elenco, talvez vocês já fiquem muito interessados, porque a gente tem a Laura Linney, que é uma das grandes atrizes americanas, e também junto dela o Jason Bateman, que é outro ator que muita gente gosta. Além disso, a gente tem uma atriz revelação maravilhosa dentro do elenco de Ozark, que é a Julia Garner, que
faz a Ruth. Claro, comece lá pela primeira temporada, com certeza o assunto vai te interessar, porque vamos falar sobre narcotráfico e lavagem de dinheiro. Veja, que coisa! Porque o Marty Bard, que é o personagem do Jason Bateman, é um contador que lava dinheiro para a máfia mexicana. Então, já na primeira temporada, por coisas que acontecem ali, ele vai ser basicamente forçado a se mudar para Ozark, que é uma região onde tem alguns lagos, algumas pessoas com casa de veraneio, e ali ele muda-se com a família, terá de lavar o dinheiro dessa máfia mexicana. Ele também vai conhecer muita gente da cidade, e claro que toda pequena cidade aparentemente pacata numa série tem o quê? Alguns segredos, não é verdade? E ele vai conhecer a personagem da Julia Garner, que é a Ruth, que é uma menina que mora num trailer com o pai preso, que tá ali no caminho para se tornar uma criminosa, e eles vão formar uma grande dupla. Depois você vai partir para a segunda temporada, que já mostra a família um pouco mais enturmada na sociedade de Ozark, até chegar na terceira temporada, quando a gente tem alguns dos desdobramentos a respeito do relacionamento dessa família com a máfia mexicana. As pressões que o Marty sofre, também a ascendência da mulher dele, que é a personagem da Laura Linney, como alguém influente nos negócios da família. Você tem principalmente um roteiro em Ozark que parece que tá caindo ali numa novela, quando de repente alguma coisa de muito violento acontece e muda completamente o sentido da história, o rumo das coisas. Eu te garanto uma ótima maratona. Corre lá pra Netflix, depois vai no meu Instagram para dizer o que é que você achou. Por lá você encontrará mais dicas de séries, mais dicas de filmes, livros, músicas, conteúdos para te ajudar a passar esse tempo em casa. Espero por vocês. Oi gente, eu sou Carlinhos Maia e ó, eu não perco a Panflix, tá? Então se você não quer perder também todos esses conteúdos, baixa o app da Panflix. Beijo! E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz contra o coronavírus. Arriscando, né? Tem que trabalhar, né? Não pode... O governo liberou a frota para a gente trabalhar, o João Dória não pode ficar todos os carros parados, então a gente tem que arriscar. A gente tá trabalhando uma semana assim, outra não. Tá sempre revezando, né? Eu tô voltando hoje, né? Semana passada eu tava em casa. Tem muita gente que precisa do ônibus. Sem ônibus que tem de idoso aí, que pega, mas aqui é idoso. Subindo e descendo aqui para mercado, que a maioria precisa ficar em casa, mas não fica. Tem mais idosos na rua que gente normal. A gente passa mais ou menos uns 4, 5 hospital. Que é gente de enfermeiro, subindo e descendo. A gente usa máscara, né? Álcool gel, passa na mão e vai arriscando, né? Até pedido para Deus para não acontecer nada. A gente fala, graças a Deus tá aí na rua, porque às vezes não tem ônibus, demora, né? Ajudando, né? Porque é muita gente que precisa do ônibus. Né? Eu acho que nunca volta como antes, hein? Difícil, vai demorar pra esquecer isso aí. Chegou a notícia que todo mundo esperava. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz no combate ao coronavírus. Aprovado pela Anvisa e Ministério da Saúde. Casa e Cuidado é o seu poderoso aliado nessa batalha. Nele, você pode confiar. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz no combate ao coronavírus Covid-19. E aí, já baixou o Panflix?
É a TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui no Morning Show na manhã desta quinta-feira e batendo um papo muito proveitoso com o empreendedor e empresário de sucesso Flávio Augusto. E a gente terminou o bloco anterior com ele e agora nós vamos iniciar com o Joel Pinheiro da Fonseca fazendo a pergunta aí para o Flávio. Vai lá, Joel. Boa, Paulo. Que bom que deu tempo para minha perguntinha aqui também. Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia, Flávio. Eu quero pensar um pouco, Flávio, sobre a nossa recuperação econômica depois aí da pandemia. Você também está sempre presente em discussão, né, de temas políticos e econômicos. Um dos meios pelos quais a gente espera ver essa recuperação é justamente a reforma tributária que o governo agora apresentou e que apresenta uma perspectiva de simplificação dos impostos aí no país como um todo, que seria um grande ganho para a nossa economia. Contudo, já está ficando bastante claro que essa reforma ela pode impactar diferentes setores de maneiras diferentes. Então, para a indústria, vai ser provavelmente uma redução dos impostos, mas para o setor de serviços pode ser um aumento dos impostos dessa reforma que foi proposta aí. Você é um grande empresário do setor de serviços. Como é que é educação, né? Escolas estão aí nesse grupo. Como é que você encara, então, essa proposta de reforma tributária que o governo mandou? Bom, ninguém gosta de pagar mais imposto. Nenhum setor gosta de pagar mais imposto. Imposto, tanto é que o nome é imposto. Não é um favor, não é voluntário, é uma imposição. Né? Ninguém gosta de pagar mais imposto. A minha maior preocupação aí não é se eu gosto ou se eu não gosto, ou se alguém gosta ou não gosta, mas se isso viabiliza ou inviabiliza determinado setor. E aí eu vou tentar aqui sair um pouco da minha zona de interesse, porque é óbvio que eu não tenho interesse em pagar mais impostos, eu pago todos os meus impostos, mas pagar mais não é algo que faça parte do meu interesse. Deixa eu tentar ficar um pouco fora. Eu prefiro analisar principalmente do lado do pequeno empreendedor. Eu já fui pequeno empreendedor, é uma dificuldade hercúlea, gigante, você ser um pequeno empreendedor no Brasil. Você começar um negócio, trabalhar, acordar às 5 horas da manhã para ir lá no Ceasa comprar material, ou comprar lá insumos para o seu restaurante, ou você ser um pequeno numa padaria. Ou seja, hoje no Brasil, 80% das pequenas empresas quebram, das micro e pequenas empresas quebram antes de completar 5 anos de existência. Antes de completar 5 anos, 80% já quebra. Ela simplesmente desaparece do mapa. E, por outro lado, o maior problema é que 70% dos empregos formais que hoje o Brasil tem, empregos com carteira assinada, são gerados justamente pelas pequenas empresas. Ou seja, não é o Estado que é o maior empregador do Brasil e tampouco são as multinacionais que são os maiores empregadores do Brasil. O maior empregador do Brasil é o pequeno empresário. É o dono da padaria, é o dono da lojinha, são o dono da franquia, são as pequenas empresas. Na minha avaliação, o que pode, e eu ainda estou analisando, porque você sabe, né? Chegou lá a proposta, muita coisa vai mudar ainda. Não significa nada ainda a proposta, muita coisa vai se transformar na Câmara. A minha maior preocupação, quando a gente, tirando aqui minha zona de interesse de lado, é essa questão da pequena empresa, do pequeno empreendedor, do pequeno empresário que já sofre com burocracias, com uma série de entraves no aparato estatal, para poder empreender, assumindo risco, botando o seu na reta, né, para poder empreender. Esse cara na minha opinião, que não pode pagar mais impostos, e se realmente essa reforma, né, na sua versão final, depois de passar pela Câmara e o Senado, ela impactar o pequeno empreendedor, na minha avaliação, esse é o maior ponto de atenção, porque isso pode impactar diretamente em empregos e pode desincentivar algo que já não é tão incentivado, que é alguém
em vez de botar teu dinheiro na bolsa de valores ou na caderneta de poupança, ele vai pegar aquele dinheiro e vai empreender. Esse cara vai estar completamente desincentivado. E isso, obviamente, impacta empregos. 70% deles são gerados pelo pequeno empresário. Então, na minha avaliação, esse é o maior foco de atenção. Perfeito. Flávio, para a gente encerrar o nosso papo aqui no Morning Show, a gente tem milhares e milhares de pessoas nos ouvindo no rádio, a gente tem mais algumas milhares de pessoas nos assistindo nas plataformas digitais, na Panflix, e eu tenho certeza que muita gente que nos acompanha e nos assiste ou nos escuta agora são empreendedores que devem ter sofrido demais nessa pandemia, devem por muitas vezes estar desanimados, estar sem aquele conselho necessário para erguer a cabeça e continuar seguindo. Eu queria que você desse um conselho final aí para essas pessoas. O que você sugere para essas pessoas? Qual é a dica que você poderia dar num momento tão difícil como esse? Paulo, eu não vou querer pecar por ser repetitivo. Você começou lendo uma mensagem que um determinado dia, se não me engano, 2 dias atrás, eu publiquei. E essa publicação veio através de papos com seguidores nas redes sociais e alguns amigos também. E que nasceu de uma preocupação muito grande, porque eu procuro ver o ser humano por trás do negócio. Então, assim, 716 mil empresas fecharam. Aí alguém já pensa, o empresário fechou e tal. Eu já vejo que são 716 famílias que foram impactadas, sonhos que foram despedaçados, expectativas que foram frustradas, lutas, às vezes, de anos de pessoas que acordavam cedo, sonhando em ter uma vida melhor e oferecer uma vida melhor para sua família, e que no final das contas esses sonhos foram despedaçados. Então não são 716 empresas que fecharam, são 716 mil famílias que foram impactadas de maneira brutal somente nos últimos 4 meses. Então, resultado dessa minha preocupação, eu publiquei a mensagem que você começou lendo no programa, eu gostaria de repetir. Porque eu queria dizer para você, se você quebrou, você não se sinta fracassado. Não se sinta fracassado, porque quebrar é um negócio, é um impacto muito grande. Você se culpa, você fica analisando onde eu errei, você fica mal psicologicamente, porque você fracassou, porque você quebrou. Mas eu te falo, cara, nenhuma empresa, da grandona à pequenininha, nenhuma empresa está preparada para ficar 4 meses fechada. E ainda tem previsão para ficar mais meses ainda, onde eu acho que muitos até vão vir a fechar as suas portas. Então não se sinta fracassado. Levanta a cabeça, fica de cabeça erguida, vai lá no teu credor negociar, vai lá negociar com ele, mas não se sinta humilhado, não se sinta de cabeça baixa. Você foi acometido por uma pandemia, que é algo fora de controle, e uma série de cabeçadas de políticos, cada um querendo aparecer, cada um querendo fazer o seu momento de fama para ganhar voto nas próximas eleições. Você, no meio dessa pataquada toda, você fechou o seu negócio, então não se sinta fracassado. Vai lá negociar, vai ser duro, não é fácil quebrar, mas você não fique de moral baixa por isso. Levanta a cabeça, fica de cabeça erguida. Daqui a alguns anos, eu sei que leva um tempo, às vezes, para pagar as dívidas, mas daqui a alguns anos você pode se reerguer e recomeçar o seu sonho. Sobreviver é o novo sucesso nessa fase. Se você tem um negócio e está sobrevivendo, cara, isso é sucesso. Parabéns. Esse é o novo sucesso agora. Você está sobrevivendo e se prepara. Se prepara que esse negócio pode ir até janeiro. Eu estou me preparando para janeiro. Não é a minha opinião, mas a gente tem que pensar o que aqueles caras lá, o que os burocratas vão decidir. Eles é que decidem isso daí. Então, para onde está indo? Então, você se prepara para isso. Então, esse é o novo sucesso. Agora, se você cresceu, parabéns duplamente, isso é uma exceção, sinta-se uma exceção. Então, quero finalizar assim, Paulo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Flávio Augusto, aqui no Morning Show de hoje. Flávio, muito obrigado, somos todos aqui admiradores do seu trabalho, e volte sempre aqui no Morning, foi muito bacana o nosso papo. Um abraço a todos aí. Valeu.